Em 1854, existia um grupo de teatro na Vila São José, com o nome Sociedade Teatral. Este mesmo grupo encenava comédias e dramas na paróquia da igreja. Esta mesma sociedade, para edificar uma casa de teatro, lançou a pedra fundamental 17 de setembro de 1854, com o capital organizado por ações que foi registrado pelo jornal da época. A primeira peça encenada aqui foi O Monge da Serra d'Orça. Dando prosseguimento à temporada, o término foi com uma grande farsa intitulada As Impugnações. Este teatro foi construído rapidamente e já em 21 de junho de 1856 abria suas portas na mesma data em que era festejada a transformação de São José em cidade. Os cronistas da época de sua inauguração informam que o prédio era muito elegante, com 50 palmos de frente, 130 de fundo e 36 de altura, contendo 2 galerias com gradeamentos de ferro para as senhoras, um camarote de frente para a presidência e esposa, plateia para os homens, e o pano de boca e as diferentes vistas foram pintadas por um dos nossos mais hábeis mestres nesta arte. O teatro, em 1856, ele tinha uma formação de casarão colonial. Ele tinha um só piso, telhado de 4 águas, as aberturas em arco pleno. E em 1924, mais ou menos, 22, 24, ele sofreu uma grande reforma. Aí foi uma reforma mais estética e estrutural. Ele deixou de ser um casarão rústico colonial e passou a ser um casarão neoclássico. Foram aplicadas várias decorações na sua fachada. O telhado foi escondido pela platibanda, que ainda está ali. Foram colocados os vidros coloridos, os vitrais. Foi construído um mezanino, o palco italiano. Ele tem agora a formação apta para se colocar como um teatro, casa de espetáculos, e como um cinema. Eu, com 13 anos, comecei a colocar cartazes na rua, porque na época a gente botava cartaz lá em Praia Comprida e na Ponta de Baixo, anunciando os filmes, o pessoal saber, porque era difícil a locomoção em São José, né, uma época de 1945, 46, então a gente levava, botava os cartazes e à noite recolhia, e tinha que ir. E ali eu comecei a passar filme, fiquei... Eu acho que durante uns 10 anos, depois passava filme quando faltava alguém. Ensinei muitos aqui em São José também a passar filme, a trabalharem ali. Você tinha a meia entrada, que se chamava. Tinha a entrada e a meia entrada. A meia entrada era o preço, se dizia meia, porque custava metade do preço do normal. Então, na galeria sempre era cobrada a meia entrada. E o acesso à galeria era por fora do cinema. Você comprava na bilheteria, passava pelo lado de fora, ali onde tem a casa do Carlos Antônio, lá atrás tinha a porta e tinha um porteiro lá que ficava para receber o ingresso. Aí entregava lá e subia para a galeria. E a galeria era melhor de assistir, porque na plateia geralmente você fica assistindo com o rosto um pouco inclinado. E na galeria você ficava praticamente na mesma posição de reta da tela, né? Então você tinha uma visão até melhor. Os aparelhos não são os aparelhos modernos de hoje, né? E você estava passando o filme e às vezes saía fora de quadro. Acho que vocês entendem, sai fora de quadro, aparece uma faixa lá, qualquer coisa, e você está ali trabalhando na cabine e você, às vezes, não nota. Então, eles, para chamar a atenção que tinha alguma coisa errada, eles batiam o pé. Era o famoso bate-pé dentro do cinema. Então, começavam a bater o pé, fazia aquele barulho, era um sinal que alguma coisa estava errada, né? Quando comecei esse aparelho que era o 35 milímetros, eles compraram até, esses aparelhos foram servidos, usados, como projetores na guerra. E depois foi importado e a empresa comprou, até me lembro da marca, era Devray.
a marca do aparelho. Era um aparelho que não era muito sofisticado, mas era um aparelho, digamos assim, robusto, ele aguentava. Mas um aparelho bom. Depois é que veio já os aparelhos mais modernos e eles... Tanto que nós passávamos e havia intervalos. Você passava que o filme ele é dividido em partes, né? Então você passava uma parte, como só tinha um projetor, terminava, você acendia a luz, botava a outra parte, continuava a projeção. E nesse intervalo era gozado que o pessoal que fumava vinha para a salinha de espera ali na frente do cinema, dava a fumadinha, começava, entrava e assistia o filme. Porque se você forçasse o motor, deixasse ligado, você ia queimar, e se queimasse aí ficava sem cinema durante alguns dias, né? Então esperava a hora que ter mais força e virava o motor sem problema nenhum. E depois acabou praticamente o cinema, ele teve uma queda muito grande, foi quando surgiu a televisão, começou a aparecer, né? Aquele bar tinha quando foi o Cine York, que era o meu avô que tomava conta ali. Então é quando começa a funcionar o Cine York. A partir de então, a prefeitura passa a abrir licitação para o arrendamento do cinema para empresas privadas, né? Então, entre as firmas, entre 41 e até 79, quando ele é fechado, ele é arrendado para diversas empresas, né? A firma de estabelecimentos José Dausch, depois para Valmor Martinelli. O teatro ele foi fundado em 1856, tá? E a primeira grande reforma que se tem registro foi em 1924. Em 1925 ele reabre já com a função de cinema, como Cine York. A próxima reforma vai ser só em 1955, tá? Então, de 1955 a 1979, eles recebem uma manutenção básica, mas só vai estar em estado precário já de conservação em 1979, que é quando a prefeitura assina um contrato com a Fundação Catarinense de Cultura para uma grande reforma. Em troca disso, a Fundação Catarinense de Cultura recebe o direito de uso sem pagamento, né, de arrendamento por 10 anos. Então, em 1966, é o último contrato que se tem registro nos arquivos, no arquivo histórico. É um contrato entre a prefeitura e a empresa José Dausch. E é um contrato de 2 anos, né? Depois dessa data não se tem mais registro de contrato, e a partir daí o cinema já começa a entrar em decadência, porque já vem a era da televisão. Nasci em São José, da Terra Firme, que é o nosso São José, nosso município, e tenho hoje com 93 anos, e aí fui desenvolvendo assim aqui na cidade, com os costumes, com a educação e tudo que naquele tempo havia, né? E assim, cheguei na minha idade, com 20 anos, começamos a fazer certas apresentações aqui, mas não tínhamos um lugar próprio. Tínhamos o teatro, que até meu pai, quando era exibido filmes, um tempo ele foi empresário como é o nome? Adolfo Melo, né? Do Teatro Adolfo Melo. Naquele tempo não tinha assim lugar para representação, mas de vez em quando eles faziam uns teatros também, que eu me lembro que eu era bem nova, e fizeram teatro antes do cinema, né? Depois então fizeram com filmes. E naquele tempo, não sei como era o nome do teatro, não me lembro. Depois sim, quando começou com filmes, começou com o filme né? Cine York. E daí não havia mais apresentações. Então o pessoal que gostava desses teatros, de
apresentações e não tinha lugar próprio. Na igreja não dava, porque não era lugar próprio para isso. Onde participavam os filhos, os pais e tudo. E aí então tem mais os meus irmãos também trabalhavam, né, nesse Salão Boaventura, onde nós levávamos depois os espetáculos, que eram que eles mesmos também foram participantes, eram personagens e tudo isso. A congregação, os membros da congregação e também das Filhas de Maria. Não desprezando também o teatro, que também eles estavam nessa época, eles passavam filmes, mas que não eram assim nacionais, né? Filmes estrangeiros. Nós sempre costumava, quando fazíamos representações, a gente costumava sempre convidar as pessoas que tocassem algum instrumento para fazer um atozinho variado, uma abertura, assim como diz aqui. O teatro é muito bom, porque o teatro educa muito. E às vezes acontece alguma coisa e não dá de... Tem uma pessoa, uma personagem que não pode comparecer, e já tem uma outra que já está dentro do conteúdo do drama ou da comédia. Eu sabia o papel dela todo de cor, e aí eu fui no lugar dela. Nós tínhamos também o ponto que é, né? O ponto era a minha irmã, ela que ficava atrás dos bastidores, com o livro na mão. Eu aprecio muito vocês nessa parte, porque não deixa cair essa parte, isso é uma coisa muito boa, é divertido, é uma educação divertida, porque distrai também e depois faz as pessoas que vão apreciar, né? Também eles dão valor às pessoas também. O pessoal que tomava parte, os personagens, eles faziam questão de incorporar a personagem que estavam desempenhando. Meu nome é Sulamita de Matos Leite. Tenho 75 anos, nascida e criada em São José. Nós, mocinhas da época, éramos filhas de Maria e participávamos de teatro no Salão Boaventura. O primeiro espetáculo que eu apresentei foi, em 1945, Glória Funesta. A Marquesa de São Justo era Clara da Luz. As duas filhas da Marquesa eram Valmira Schmidt e Nilda Rosa de Menovaz. A camareira era Sulamita. Uma criada, Geni Domingues, a carcereira Maria Novaes e uma senhora, Eunice Souza. Foi a nossa peça de 45. Depois veio a peça de 46, que foi um grande festival que apresentamos com Ódio Pagão e Amor Cristão. Uma bela peça. Fizeram parte dessa peça a Edemê Novaes, a Clara da Luz, a Nilda Rosa, a Teresa Fagundes, eu e Lair Domingues. Foi uma peça muito, muito aplaudida. Uma bela de uma peça. Em 48, no mesmo Salão Boaventura, porque na época o teatro era ocupado com cinema, e nós então fazíamos nossa peça todas no Salão Boaventura, que ficava atrás da igreja. Apresentamos a Alta Sociedade, uma comédia com a participação de Maria de Lourdes Vieira, era Margot, Lair Domingues era Alice, a Laurinha era Beatriz, a Dona Praxedes era Valda, a Baronesa era Azuma
e a Bernarda era sulamita. Foi uma bela de uma peça em 48. E essa é a história do teatro do Salão Boaventura. Bom, meu nome é Gilberto Gerler. Nasci aqui na Praça de São José há 63 anos. E conheço esse espaço desde então, desde criança. Frequentava aqui o Cine Rajá, antigo Cine Rajá. Também funcionava aqui como cine-teatro. Na década de 40 houve uma época em que funcionou como cine-teatro. Tinha peças de teatro anterior, curtas peças de teatro anterior e um filme após. Nos anos 50 esse prédio sofreu uma transformação. Foi colocada uma laje de concreto na parte de trás, alterada a parte superior interna, onde tinha as galerias. Foram tiradas as galerias laterais e ficou só uma galeria no fundo com essa alteração com a laje de concreto. Trocaram as poltronas e trocaram foi mudado todo o sistema interno, toda a situação das poltronas dentro do cinema. Isso no ano de 55. Desde então até meados dos anos 70, 76, 78, por aí, funcionou o Cine Rajá, quando, com o advento da televisão, no começo da década de 70 aqui, o cinema sofreu uma retração, uma falta de público, até que ele fechou. Fechou e ficou abandonado durante mais ou menos uns 2 anos, as portas fechadas. Não foi retirado nada de dentro, nenhuma poltrona, nem os projetores, e ficou esse tempo todo aí ao léu, a porta fechada, sem função nenhuma. Até que por volta de 79, alguém me alertou que esse espaço do teatro estava sendo negociado. E ia sendo feita uma troca e que aqui ia ser colocado abaixo o teatro e construído um edifício de 2 ou 3 andares, não sei, mais ou menos. Bom, ao saber disso, eu particularmente, por iniciativa própria, tomei a decisão de ir até o governador da época, uma vez que o prefeito não dava, porque o prefeito estava mancomunado nessa negociata aí do teatro. Eu fui diretamente ao governador da época e lá eu expus para ele a situação de que um dos teatros mais antigos de Santa Catarina estava sujeito a ser colocado abaixo. O governador, então, imediatamente lavrou lá um ato de declaração de utilidade pública do espaço e me solicitou ir à imprensa oficial para que fosse lá impresso esse ato, coisa que foi feita em 24 horas. Numa ação imediata de 24 horas, o teatro ficou impedido de qualquer negociata ou qualquer sujeição à demolição ou venda, etc. E aproveitei então a oportunidade, uma vez que o prédio estava numa situação muito crítica de desabamento, sobretudo na parede lateral direita, estava sujeita a desmoronar para o lado de fora, e as cumieiras também estavam bastante danificadas. Em suma, o prédio estava praticamente em ruína. Eu então resolvi montar um projeto
de recuperação do teatro e apresentei a recém-fundada Fundação Catarinense de Cultura, isso no início dos anos 80, 1980, acredito. E a Fundação de Cultura aceitou o projeto e com pouco dinheiro nós conseguimos fazer uma recuperação do teatro, que foi inaugurado em dezembro de 81. Dezembro de 81 foi inaugurado com uma peça de teatro, com declamações, monólogos, etc. Foi lançada uma revista sobre São José, que procurava mostrar um pouco da história do município. E também, simultaneamente, foi instalado o cinema, o Clube de Cinema Nacional de Desterro, o qual eu presido. Ele foi instalado aqui, onde funcionou até meados de 84, durante dois anos e meio, mais ou menos. E depois o espaço voltou para a função somente de teatro, ficando nas mãos do governo do estado, da Fundação Catarinense de Cultura, durante 10 anos, mais ou menos até 1990, quando então foi devolvido à prefeitura. E nesse período aí foram já feitas algumas recuperações do espaço, e no momento ele está novamente precisando de uma nova restauração em alguns aspectos, mas de qualquer forma o espaço, graças àquela ação lá de 26 anos atrás, o espaço conseguiu permanecer e ser útil, bastante útil à comunidade. Adolfo Melo, nascido em 20 de outubro de 1862, ou seja, 8 anos depois da construção do início da construção do Teatro Adolfo Melo, é originário de uma das mais ilustres famílias de São José, principalmente no século XIX, a família Ferreira de Melo. João Adolfo Ferreira de Melo, mais conhecido como Adolfo Melo, durante a sua existência, tocou violino e por muitos contemporâneos tocou muito bem, né? Muitos ainda o caracterizavam como um mágico violinista, que se apresentou em várias casas de espetáculos do estado, como Florianópolis, antiga Nossa Senhora do Desterro, São José mesmo, Laguna, sendo até mesmo convidado para tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Muitos até falam, né? Isso a história nos diz, que pela sua modéstia não aceitou. Então ele tocando, durante o tempo ele mudou-se para Florianópolis, a sua família permaneceu aqui, tanto que a própria família Ferreira de Melo ajudou na construção do teatro em 1854. Deixou várias músicas, né, de sua composição em violino, muitas delas hoje fazem parte do acervo do Museu Histórico de São José, podem ser vistas numa galeria da família Ferreira de Melo, e em 1º de novembro de 1926, então ele vem a falecer. Além das várias óperas feitas por ele, em 1901 também publicou um livro chamado Pequena Arte da Expressão do Violino, ou Nuances que Fazem Bem a Beleza da Execução. O Teatro Adolfo Melo é uma das casas de espetáculo mais antigas de Santa Catarina e, pelo seu valor histórico e arquitetônico, foi tombado pelo Poder Executivo Municipal com o Decreto 18.706 em 2005. Quando o teatro voltou para o município de São José, ele já voltou com o nome de Teatro Adolfo Melo, um nome que veio através da Fundação Catarinense de Cultura. Hoje, o Teatro Adolfo Melo oferece oficinas gratuitas para a comunidade, de teatro, canto, dança, além dos espetáculos que se apresentam de sexta a domingo. Na verdade, o Teatro Adolfo Melo é um dos teatros mais charmosos da nossa região. E durante todo o ano ele tem uma programação bastante intensa, atendendo aos grupos amadores, às escolas, e gravações de CDs, e todo tipo de evento cultural
que uma cidade do porte de São José precisa. E as oficinas funcionam nas dependências do teatro. Nós conseguimos também, há 3 anos, um acervo bastante eclético de figurinos, cenários e uma equipe especializada de funcionários que trabalham no teatro e que nos dão um suporte para que no final do ano a gente possa estar apresentando os nossos espetáculos para a comunidade em geral. Há 12 anos atrás, numa noite fria de terça-feira, eu decidi procurar o Teatro Adolfo Melo e fazer parte das oficinas que estavam acontecendo aqui nesse teatro. Só que as oficinas já haviam começado e eu cheguei aqui, para minha grande surpresa, a professora de teatro era minha amiga Solange Adão. Procurei uma vaga e no exato momento que eu cheguei, um aluno estava desistindo. As vagas já estavam completas, mas um aluno desistiu quando eu cheguei. E acabei tendo essa sorte incrível de vir a ser aluno das oficinas do Teatro Adolfo Melo. Vim até aqui ao Centro Histórico e, para minha surpresa, quando cheguei aqui, encontrei Solange Adão como professora de teatro naquela ocasião. Solicitei uma vaga, mas as vagas estavam lotadas, não haviam mais, e no exato momento que eu estava pedindo, um aluno desistiu. E nessa desistência acabei entrando. E aí, depois que eu entrei, não desci mais do palco. Naquela ocasião, montamos o espetáculo Parada de Ônibus aqui no palco, era um esquete muito interessante, o grupo era fantástico, contava com o Falcão músico, a Neuza, esposa do Falcão, Sônia Adão, irmã da Solange. Montamos um espetáculo aqui na frente também do Teatro Adolfo Melo, no hall de entrada, usando toda a beleza do hall de entrada do Teatro Adolfo Melo, que se chamava Pensão. E aí, fazendo teatro dentro de um espaço mágico aqui como é o Teatro Adolfo Melo, dirigido por Solange Adão, não tem quem parasse, não havia quem parasse mais. E dali para cá vem toda uma história longa de teatro, mais de 10 peças, filmes. Então eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu fui fruto do Teatro Adolfo Melo, eu sou fruto das oficinas do Teatro Adolfo Melo. Em 2000 eu vim fazer parte da equipe que aqui trabalha como professor de teatro e nessa história aí eu faço parte da história dos 152 anos de Teatro Adolfo Melo, junto com essa equipe maravilhosa, os fantasmas do teatro, todos os personagens que por aqui passaram. Tive o prazer enorme de, depois que comecei aqui, ser convidado a interpretar o grande poeta Cruz e Souza. Por ter feito a oficina aqui, eu fui convidado a fazer o Cruz e Souza e, para minha grata satisfação, o meu personagem, que era o Cruz e Souza, havia sido ponto teatral aqui no Teatro Adolfo Melo. Prova de que por aqui passaram grandes talentos. Eu sou o Charles Cousani e fico muito feliz em fazer parte da história do Teatro Adolfo Melo. Esta casa de espetáculos tão importante para o estado de Santa Catarina e também muito importante para a cidade berço São José. Fico feliz em estar aqui na construção das oficinas de artes do Teatro Adolfo Melo. Estas oficinas que trazem tanta alegria para a nossa comunidade e tanta felicidade para os nossos alunos e para a comunidade em geral que vem nos assistir. A você, Teatro Adolfo Melo, eu desejo toda a felicidade do mundo. A vocês, funcionários do Teatro Adolfo Melo, meus parabéns. E com muito orgulho, já passei por aqui. E hoje estou aqui para dizer que este também é o palco dos grandes espetáculos, o palco das grandes alegrias do nosso estado e principalmente da nossa cidade. Parabéns, Teatro Adolfo Melo. O Teatro Adolfo Melo, que comemora 152 anos, é um orgulho para o povo josefense. Esse espaço que já teve seu glamour, já teve seu ponto auge na cultura de São José, hoje precisa de vida, de revitalização. Mas não perde seu charme, seu encantamento, poderia dizer assim, seu mistério. Aqui nós podemos estar tranquilo, podemos estar, eu diria até em paz, para assistir um espetáculo, para fazer parte de uma assembleia. É um lugar aconchegante por natureza. Nós queremos que esse espaço continue assim,
com esse encantamento, com essa magia, por muitas gerações. O Teatro Adolfo Melo, ele precisa ser mais conhecido e ser mais amado pela nossa gente josefense. Oferecemos aqui oficinas, aqui são encenadas peças teatrais, são apresentados espetáculos cada fim de semana, mas precisamos ainda, mesmo com o centro multiuso em pleno funcionamento, valorizar muito mais o Teatro Adolfo Melo. Bom, eu sou Carmen Fossari. Eu tenho a imensa alegria de poder ter pisado no palco mágico e sagrado do Teatro Adolfo Melo. E é esse o espaço sagrado do teatro, e é essa a importância do Adolfo Melo, ser um espaço belíssimo dentro de um patrimônio arquitetônico, pertinho da igreja, no coração do centro histórico de São José da Terra Firme. Mas o nosso Teatro Adolfo Melo, ele tem uma coisa que é muito mais visceral do que tudo isso. Se nós pensarmos no mundo inteiro, quais são os grandes teatros do mundo? Os grandes teatros do mundo são aqueles em que, na sua gênese, na sua alma, no seu palco, nas suas nervuras, nas suas veias abertas, perambulam os jovens estudantes de teatro. Então, teatralmente, um girassol para o Adolfo Melo, esse palco sagrado.